Boa noite, boa noite. Estamos dando início ao à nossa semana de oração, primeiro elo, primeira noite dessa campanha, qual nós vamos estar aqui aliançados nesse propósito, nessa semana de oração. Eu só queria que você me confirmasse se está saindo o áudio direito aí, só porque eu estou testando aqui. Se está, Mirna, responde aí, se tá saindo o áudio direitinho. Só confirma aí, por favor, sim ou não. Amém? Boa noite, que a paz esteja convosco. Que Deus nos abençoe, que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, que nós possamos nessa noite estarmos aliançados nesse propósito, nesta semana de oração, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E que juntas nós possamos, mais uma semana de oração, buscarmos pela bênção de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus sobre a nossa vida. Que o amor dele seja comigo, contigo, todos os dias. E que nós possamos botar diante dele as nossas causas, as nossas petições e tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem sido decepção, frustração, tudo aquilo que tem nos machucado. Então que nessa noite juntas nós possamos entregar para Deus mais uma semana de oração com propósito. Não entre nessa semana de oração sem propósito, porque a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que juntas nós possamos buscar essa bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Dá um glória a Deus, que a glória de Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, e que a bênção de Deus esteja sobre nós. Amém? Nós vamos orar por esse primeiro elo, por essa primeira noite de oração. Que o Senhor esteja conosco, que a bênção dele esteja sobre nós e que nós possamos sim, juntas, vencermos unidas nesse propósito dessa semana de oração. Amém? Coloque a mão sobre a altura do teu coração, fecha teus olhos e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus eu te peço que tu tome a direção, assuma o controle dessa semana de oração, pois nós te apresentamos, Senhor, o primeiro elo, a primeira noite de oração. Que a tua graça, o teu poder se manifeste sobre as nossas vidas, derrama da tua graça, da tua unção, do teu poder e da tua misericórdia sobre nós. Que nós possamos nessa noite, Senhor, unidas, buscarmos pela bênção de Deus sobre as nossas vidas. Desde já, visita, Senhor, cada lar, cada casa. Visita, Senhor, cada família. Abençoa, Senhor, teus filhos, as tuas filhas. Prospera. Traz a bênção, traz a cura, traz a provisão. Traz o milagre, Senhor, que nós estamos precisando. E que o Senhor venha nos abençoar ricamente, poderosamente nessa noite, abrindo os céus sobre nós e derramando sobre nós aquilo que estamos te pedindo, aquilo que estamos buscando diante da tua graça, da tua unção e do teu poder. Fala conosco, Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Eu sei que Deus hoje tem algo para entregar na nossa vida. E quantos estão vivendo uma tempestade? Quantos estão vivendo momentos difíceis da sua vida? E é sobre isso que nessa noite nós vamos falar. Que o Senhor venha acalmar a tempestade. Então já declara, Senhor, que todo vento forte, que toda tempestade, que todo vento impetuoso, todo vento que venha contra nós, seja repreendido no poder e autoridade do teu nome, mas que nessa madrugada, Senhor, nós possamos botar diante de ti, e que o Senhor venha acalmar o vento, que o Senhor venha acalmar a tempestade, que o Senhor venha acalmar aquilo que se levantou contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida, contra os nossos, amém? Que o Senhor nessa noite possa acalmar essa tempestade sobre as nossas vidas, amém? Mas para quem é da igreja quadrangular, nós estamos no mês quadrangular, e por isso que eu estou de vermelho aqui, porque essa semana aqui nós estamos falando sobre cura divina, ou perdão, sobre salvação. Jesus veio para salvar, ganhar os perdidos, e essa é uma das doutrinas da nossa igreja, que Jesus salva. E que Jesus possa nos salvar e nos abençoar, e não só a nós, mas a nossa casa, a nossa família, e que toda a nossa família seja alcançada. Mas vamos ler a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração nessa noite, como alimento, como palavra para mim e para você, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos estar lendo no capítulo 4, a partir do versículo 35, onde o Senhor acalma uma tempestade. Deixa eu já começar a falar para você. Deus está acalmando tempestade. Aquilo que estava contrário,
O vento que veio para te derrubar, para afundar o teu barco, não vai afundar. O Senhor hoje, Ele abre para mim, para você, esse leque, que não tem vento, não tem tempestade, não tem mar, que vai fazer você cair. O Senhor, nessa noite, Ele entra contigo nesse barco. E Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade, Ele acalma as ondas, para que eu e você possamos chegar do outro lado. Então, que nós já possamos declarar nessa noite que Jesus é aquele que vai acalmar o vento, Jesus é aquele que vai acalmar a tempestade, Jesus é aquele que vai nos dar vitória, Jesus é aquele que veio para trazer a bênção para a tua casa, Selma, para a casa da Carla Pires, da casa da Dona Maria Felenina, que o Senhor entre com a cura, que o Senhor entre com a provisão, que o Senhor te cure, Suzane, nessa noite também, que o Senhor venha tocar nos teus órgãos, nas tuas células, que o Senhor venha te tocar da planta dos pés, do alto da cabeça, e toda a enfermidade alojada, assim diz o Senhor, caia por terra em nome de Jesus, amém? Mas que o Senhor desde já nos dê palavras de conhecimento, que o Senhor venha nos dar palavra de sabedoria, que Ele venha acalmar o vento, que Ele venha acalmar a tempestade, e que essa noite nós possamos ter uma noite de vitória. Você crê nisso? Que Jesus hoje Ele veio para acalmar o vento, para acalmar a tempestade? Pois é, aquilo que estava revolto, aquilo que estava revirado, aquilo que estava invertido na tua vida, o Senhor veio hoje para acalmar. O Senhor veio hoje trazer essa palavra para mim e para você, que é Ele que acalma o vento, que é Ele que acalma a tempestade e que é Ele que nos dá as bênçãos sobre as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor fala assim nesta noite. Naquele dia, saindo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, o outro barco, e seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava à polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele despertando respondeu o vento e disse ao mar, acalma-te. E emudeceu, o vento aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse, pois quem sois assim tímidos, como é que não tenhas fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar lhe obedece? Esse é aquele que veio dizer nessa noite para mim e para você, que acalma o vento e a tempestade. Se Jesus está no barco, Ele pode até estar dormindo, Ele pode até estar sobre o seu travesseiro, mas se Ele está no barco, o teu barco não vai afundar, o teu barco não vai naufragar, porque o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas. Você pode declarar isso, o Senhor está no controle da minha vida. Quando o Senhor está no controle, o vento pode balançar, o medo pode nos cercar, o vento pode vir até contra nós, mas se Jesus está conosco, não vai afundar e nem nós vamos perder, porque Deus, Ele é fiel comigo, Ele é fiel com você, Ele é fiel com todo aquele que nele crê. Entenda que a palavra vem dizendo que naquele dia eles estavam, já era tarde, Jesus ia passar com eles para o outro lado da margem e eles estavam ali atravessando o mar da Galileia. Na verdade, amados, o mar da Galileia, ele é um grande lago. Ele não chega a ser um mar. Ele é um lago muito grande que tem aproximadamente quase 166 quilômetros. E a cerca desse mar há um anel de montanhas. Ou seja, é um lago rodeado por montanhas que cientificamente é provado que esta posição geográfica, que é única e direta, faz com que seja a responsabilidade dessas tempestades que varrem esse lago. Ou seja, durante as últimas horas do dia, era normal a essa condição. Então, eles estavam acostumados, eles sabiam que aquele grande lago, cercado de montanhas, tinha tempestades fortes e que era vento ali, então eles estavam acostumados. Os pescadores, eles conheciam o mar da Galileia, eles sabiam o que eles estavam enfrentando. Só que durante os últimos dias das horas, isso acontecia. Era uma condição que já existia e os pescadores já tinham domínio e conhecimento do ambiente, do local, e eles
cautelosamente conheciam aquele lugar, eles conheciam aquele lago. Não é diferente comigo e com você. Nós conhecemos a trajetória da nossa vida. Nós sabemos as lutas e as guerras que nós temos enfrentado e temos passado. Mas tem hora, parece que a gente não conhece o caminho, tem horas que a gente não tem conhecimento do que está acontecendo. Eu quero te falar que você tem o domínio, você conhece aonde você está andando, aonde você está caminhando, o que está acontecendo. Só deixa Jesus no controle de tudo. Deixa Jesus o quê? No controle de tudo e todas as coisas. É interessante, amado, que Jesus decidiu navegar. Jesus decidiu ir para o outro lado do lago naquele dia. E Jesus estava bem ali, ele estava ciente da ventania, ele estava ciente dos riscos que acontecia naquele momento, ele sabia de todo o envolvimento daquele vento por conta das montanhas, ele sabia que naquele horário era comum ter vento e tempestade. Mas o próprio Jesus estava no barco com eles. Talvez Jesus estava testando a fé deles, assim como ele está testando a minha e a sua. Talvez Deus tenha te levado para um vento, para um vendaval, para uma tempestade, para testar até onde vai a tua fé, aonde vai a tua segurança em Deus, até onde você confia nele. Deus está falando com você nessa noite comigo. Talvez você esteja passando por esse momento que Deus está no controle de tudo, mas talvez você perdeu o controle de tudo. E ele está dizendo, ei, eu estou no controle, eu estou testando a tua fé, eu quero ver se você realmente é discípulo, eu quero ver se realmente você tem fé, porque se Jesus estava no barco, amado, ele jamais ia deixar o barco afundar, assim como ele também está no barco da tua vida. E se ele está no barco da tua vida, não vai afundar. Você não pode desistir, você não pode parar. Pode até ter vento, pode até ter tempestade, mas diga comigo, Jesus está no barco. Declara isso, Jesus está no barco. Jesus está no barco, e se ele está no barco, eu estou segura. Entenda que a palavra vem dizer que ali todos os dias tinha esse vento forte. Jesus, ele decide navegar e lá para o outro lado do lago, e lá ele estava bem ciente dos riscos que eles envolviam ali naquela travessia. Os discípulos também estavam cansados e exaustos, e eles estavam ali também com a consciência do que poderia acontecer. Porém, o pedido de Jesus parecia justo para eles, mas só que quando eles se colocam diante de uma tempestade e que Jesus está deitado, dormindo com a cabeça no travesseiro, eles começam a se desesperar. Eles começam a se desesperar, e eles vão diante de Jesus e perguntam, Jesus, tu não te importa que nós pereçamos? Às vezes é essa vontade que nós temos de ir até Jesus, de dizer, Senhor, tu não está vendo? Tu não está vendo o meu sofrimento? Tu não está vendo pelo que eu estou passando? E às vezes, amado, a gente tem essa vontade de falar assim com Deus e com o Filho de Deus, mas te acalma, diz o Senhor, que ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, e ele está no teu barco. Jesus está no teu barco. Então, se Jesus está no teu barco, ele vai te dar a direção. Se Jesus está no teu barco, não tem por que temer. Todos esses fatores nos levam somente a uma conclusão. Jesus, ele direcionou os seus discípulos para uma tempestade. Foi o próprio Jesus que levou os discípulos para uma tempestade, assim como o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ei, essa luta que você está passando, essa tempestade que você está enfrentando, é o próprio Jesus que te colocou para ver se você tem fé, para ver se você confia nele, para ver até onde vai a tua confiança no Senhor. Ou será que você está como os discípulos, desesperado, dizendo, mestre, tu não te importa que eu pereça? Por que Jesus faria algo assim? Você poderia estar me perguntando, mas pastora, por que Jesus levaria os discípulos para uma tempestade? Por que ele faria algo assim? A resposta, amada, é quando nós nos encontramos, que é uma repreensão do próprio Deus. É o próprio Deus, vocês ainda não têm fé? Olha só o que Deus fala, o Jesus fala para eles. Jesus repreende eles e diz, vocês ainda não têm fé? E você? Em quem está a sua fé? Em quem você está crendo? Se você está no vento forte, numa tempestade, deixa Deus no controle de tudo. Jesus levou eles para a tempestade. A resposta é que toda a repreensão de Jesus foi, vocês ainda não têm fé? Ei, quem você está crendo? Aonde está a tua fé? É claro que eles tinham fé, mas em Jesus. Entenda que alguns de nós somos até discípulos. Nós temos até fé,
mas nós conhecemos o mar, eles poderiam até conhecer o mar da Galileia. Já haviam passado ali por eles já haviam passado ali por muitas vezes. Talvez já tivesse enfrentado muitas tempestades naquele mar. Mas naquele dia, a confiança que eles tinham era neles mesmos. Eles não confiaram no Jesus que estava dentro do barco. E você? A tua confiança está em quem? Em Jesus ou em você mesma? Eles acreditavam na sua experiência, eles acreditavam na sua força, eles acreditavam nas suas habilidades. Eles foram buscar Jesus no último recurso, porque é assim que somos nós. Na hora que nós estamos passando uma luta, na hora que nós estamos passando por uma dificuldade, por um problema, a gente confia em nós mesmos, a gente confia nas nossas habilidades, a gente confia na nossa força, a gente confia... afinal de contas, a gente confia na nossa capacidade. E Jesus está dizendo aqui, não, você tem que confiar em mim. Você tem que confiar que eu estou no barco, que não é na tua força, não é na tua habilidade, não é na tua capacidade, não é no teu recurso, não é do que você tem, é no próprio Senhor Jesus. É nele que tem que estar a nossa confiança, é nele que nós temos que crer, porque a maioria dos discípulos eram pescadores, mas eles conheciam o mar da Galileia, mas eles poderiam passar a tempestade tranquilamente, mas eles estavam confiando neles mesmos, na força dele, na habilidade deles. Afinal de contas, Jesus era carpinteiro. E eles não confiavam que Jesus, eles não acreditavam que o Senhor entendesse de tempestade e de mar, porque não era a habilidade de Jesus. Não era o que Jesus sabia fazer. Ele não era pescador. Jesus era o quê? Carpinteiro. Mas eu quero te dizer que o carpinteiro, ele estava no barco. E quando ele está no barco, ele manda o vento se acalmar. Não é na tua habilidade. Os pescadores confiaram neles, por serem pescadores, por conhecer o mar da Galileia, por conhecer a tempestade, por conhecer o vento. Eles confiaram na sua habilidade. Eles não confiaram em Jesus, porque eles achavam que Jesus não entendia de tempestade. Eles achavam que Jesus não era pescador e não sabia nada de mar, porque ele era o quê? Carpinteiro. Ele não entendia de tempestade, ele não entendia de mar, ele não entendia de nada. Nós também, muitas vezes, colocamos a nossa fé na nossa própria força. Muitas vezes a gente perde porque a gente confia nas nossas habilidades, na nossa capacidade, no nosso potencial, no nosso eu. E aí a gente perde, sabe por quê? Porque não é na minha força, não é na sua força. Então declara, não é na minha força, não é na minha força, é na força do Senhor. Então é nele que tem que estar a minha força, é no Senhor. E aí, amado, nós tomamos, às vezes, nós tomamos o assunto, tomamos o problema para as nossas mãos sem reconhecer que o Senhor, ele pode tudo e todas as coisas. Saiba que Jesus, ele acalmou essa tempestade. Nas nossas mãos nós não vamos resolver nada. E sem reconhecermos que só o Senhor que pode resolver, nós não vamos fazer nada. Então deixa de confiar em ti mesmo, deixa de achar que você pode, que você tem habilidade, que você pode tudo, que não é assim. O reino de Deus é na força do Senhor, não é na minha nem na tua. Entenda que no versículo 40, eles estavam em pânico, eles estavam com medo, eles achavam que eles iam afundar. Ei, se Jesus está no barco, o teu barco afunda? Claro que não. Mas às vezes, amado, quando a gente olha para o vento, quando a gente olha para o mar, quando a gente olha para a força do vento, a gente tem medo. E assim é na nossa vida. Quando a gente passa por uma situação, quando a gente passa por um problema, quando a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, a gente esquece da gente ter um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que acalma o vento, acalma a tempestade. E diferente das emoções que eles estavam sentindo, era normal. Era normal diante da tempestade eles terem medo, era diante do perigo eles terem medo. Isso é normal, é natural, nós também passamos por isso. Nós podemos até ter medo, nós podemos até estar com medo do perigo, mas uma coisa é certa,
Nós não podemos perder a confiança em Deus. Nós não podemos perder a confiança no Senhor e colocar a nossa fé em Jesus e não colocar a nossa fé em nós mesmos, como os discípulos estavam colocando, por serem pescadores, por conhecerem o mar, por terem habilidade e Jesus ser carpinteiro. Mas Jesus está no controle de tudo. Diga, Jesus está no controle de tudo. Jesus está no controle de tudo. E quando nós entramos em pânico, nós colocamos a nossa fé à disposição, não é verdade? E aí a gente entra em crise, sabe por quê? Porque nós não podemos fazer nada diante da nossa força, diante da nossa capacidade. Quem somos nós para acharmos que podemos? Só Jesus pode fazer por mim, por você. A pergunta é, quer para você que Jesus esteja no seu barco? Tanto é que eles assim, eles implicam, né? E saber que Jesus era rabino, que Jesus era mestre, que Jesus era profeta, mas não era pescador. Muitas vezes a gente olha para as pessoas, porque eles têm uma profissão, a gente pensa que eles não têm a capacidade de fazerem outras coisas. E aí a gente tem que conhecer a verdade. A gente tem que acreditar na verdade e buscar em Cristo a sabedoria da verdade. No mestre, ele era mestre, e a gente tinha que acreditar nele, acreditar em Jesus e no que ele poderia fazer e no que ele pode fazer na tua vida. Talvez nessa noite, nessa madrugada, que já vai dar 11h30, e a gente já está entrando para um novo dia, a gente precisa, como cristão, aprender a confiar no Senhor. Confiar nele na hora que você recebe um diagnóstico, confiar no Senhor na hora que você teve uma porta de emprego fechada, confiar no Senhor na hora de uma dificuldade. A verdade é que a gente olha para o problema, a gente olha para a dificuldade e a gente esquece do Deus que a gente tem. A verdade é que a gente olha para tudo e menos para Deus. E que a gente possa nessa noite botar nossa confiança nele, crer nele, porque a maioria de nós, a gente conhece a palavra, a gente conhece a Deus, mas às vezes nós falhamos e erramos com Deus e com a palavra. Até porque nós não gostamos de ser confrontados como eles estavam sendo. Jesus estava deitado, Jesus estava dormindo no travesseiro, ainda fala do travesseiro, porque quem está com Deus descansa. Não é não é tempestade. Se Jesus, Jesus estando no barco, nós não estamos livres das tempestades. O que eu quero dizer para você? Que mesmo Jesus estando conosco, nós não estamos livres de passar por um deserto, por um vale. A diferença é em quem eu estou confiando. Se eu estou confiando nesse Jesus que está no barco, eu vou fazer o que ele faz. Porque Jesus está nos ensinando aqui, é que a gente tem que o quê? Descansar. Porque o que Jesus estava fazendo? Descansando. Então, ele está nos ensinando isso que o salmista nos ensina no Salmo 37. Entrega, confia e descansa no Senhor. Entrega, confia e descansa no Senhor. É isso que Jesus está mostrando para mim e para você. Que a gente tem que confiar nele e descansar. Diferente dos discípulos que nem confiaram e nem descansaram. E você? Você está confiando? Porque não é porque Jesus está no barco que você está livre da tempestade. Não é porque Jesus está no barco que você está livre de um diagnóstico. Não é porque Jesus está no barco que você não vai sofrer os vendavais e os ventos. Ele só está dizendo, olha, só confia, confia. O Senhor está dizendo o quê? Confia, confia em mim. Você está confiando em Jesus? Nós precisamos ter essa confiança nele. E ele está nos ensinando nessa palavra. Que nós devemos, na hora da tempestade, na hora da dificuldade, na hora do problema, fazer o quê? Descansar. Então, portanto, meus amados, se vocês estão passando por uma luta, se vocês estão passando por uma dificuldade, por um temporal, por um vento forte, descansa. Essa é a palavra nessa noite que Deus nos entrega. Para que nós venhamos o quê? Descansar no Senhor. Em quem você está descansando? Em quem você está confiando? Você precisa acreditar na importância do que Jesus nos ensina nessa noite. Porque não é errado a gente achar que, porque Jesus está ali, nós devemos ter o direito de o quê? Intimidá-lo. Então, ele está nos ensinando a descansar nele. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, a gente tem que reconhecer o senhorio de Jesus.
A gente tem que o quê? Reconhecer o senhorio de Jesus. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 9, versículo 11, vem nos falando: Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Portanto, a tentativa de lidar com a tempestade da vida na nossa própria força é indicada e provocada para que a gente possa ter fé, para que a gente possa desenvolver a nossa fé. A sua fé tem que estar em Cristo. Coloque a sua fé em Jesus e reconheça que Ele é Senhor de tudo e todas as coisas. E descansa. Ei, Salomão, descansa. O Senhor está no controle de tudo. Descansa, vai passar. Porque o Senhor, Ele excede todo, como você falou, Ele excede todo o entendimento. E Ele sabe de tudo e todas as coisas. Ele sabe a minha necessidade, Ele sabe a tua. Mas o vento, a tempestade, diga assim, é para aprovar. É para aprovar a minha fé. É para aprovar o senhorio do Senhor sobre a minha vida. Em outras palavras, a sua fé tem que estar no Senhor Jesus. Reconheça isso. Porque se você tem fé nele, não tem vento, não tem tempestade, não tem vendaval, não tem furacão, nada vai atingir o teu barco. Você crê nessa palavra? Tenha autocontrole. Tenha o quê? Autocontrole. Porque se Jesus está no barco, não te desespera. Confia nele. Entrega para ele. Tenha autocontrole. Sabe que 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vem nos dizer? Portanto, Deus não te deu espírito de covardia, mas te deu poder, amor e autoridade. Nos deu o quê? Poder, amor e autoridade. Então, tu não é covarde. Deus não te deu espírito de covardia. Ele te deu espírito de ousadia. Ele te deu amor, poder e autoridade. Controle-se antes, diante de qualquer tempestade. Controle-se diante de qualquer situação. Não culpe os outros e nem coloque a culpa em outros. E nem chame de Jesus para perguntar se você está perecendo ou não. Você tem que ter o autocontrole para que isso restaure a tua fé, para que tu viva o milagre. Então, deixa eu falar para você aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que estão passando situações difíceis. Tem pessoas que estão pensando até em desistir. Pessoas que estão passando por uma guerra e estão perdendo o autocontrole, achando que Jesus não está fazendo nada. Eu quero te dizer que tenha autocontrole diante dessa luta. Tenha autocontrole diante dessa dificuldade. Tenha autocontrole diante desse casamento que talvez você esteja dizendo não tem mais jeito, acabou, não tem restauração. Deus está te dizendo autocontrole. Confia no Senhor porque Ele está no barco. E Jesus, Ele não vai tirar de você para dar para outro se você confiar nele, se você confiar no Senhor. Se o autocontrole da tua vida está nele, meu irmão, a pombagira pode até estar andando com ele pode até querer ir morar na casa da pombagira, ele pode até ter se mudado para a casa dela, mas se você está com autocontrole e Jesus está no controle, ele vai voltar para casa, porque você está orando, você está buscando e você está confiando. Mas para isso eu tenho que ter fé, para isso eu tenho que acreditar quando tempestade, vento e vendaval. O que é a tempestade, o vento e o vendaval? É você ver tudo o contrário daquilo que você está esperando. É você que está orando pelo seu casamento e você vê o teu marido cada dia mais distante, você vê o teu marido cada dia mais perto da amante dele, e aí isso é o vento. Mas se Jesus está no barco, ele não perdeu o controle. Eu só tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé e acreditar que aquele que está prometendo é fiel para cumprir. Ele pode até estar dormindo, ele pode até estar dizendo para você: ei, não é porque você está no barco, não é porque eu estou no barco que você está livre da tempestade, não é porque eu estou no barco que você está livre do vento. Eu quero te dizer, confia, descansa no Senhor, porque o Senhor fará. O Senhor o que fará? Eu só tenho que acreditar e ter o autocontrole, que na hora que eu receber esse diagnóstico do médico, e eu ter a certeza, sabe de quê? De que Ele está conosco, de que Ele vai nos dar. Amém. Tá ouvindo agora? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deixa eu tirar isso aqui então, peraí. E agora, voltou o som? Amém? Glória a Deus. Então, isso eu tenho que ter. Essa autoconfiança
de que Deus está no controle de tudo. Então, entenda que hoje... Meu Deus, como é que volta isso aqui? Amém? Só um momento aqui que eu tive um problema aqui. Amém? Então entenda que se Jesus está no barco, você tem que ter o autocontrole e descansar nele. Talvez você está vendo uma situação com um filho, com uma filha, com um esposo, com uma esposa, e você está olhando para a dificuldade, você está olhando para o vendaval. Eu quero te dizer nesta noite, tenha autocontrole. Descansa no Senhor. Descansa em quem? No Senhor. Você precisa descansar nele. Sabe por quê? Quando a gente descansa no Senhor, é porque a gente tem intimidade com Ele. A gente está tendo a confiança de que Ele vai fazer e que Ele está no barco, ainda que Ele esteja dormindo, ainda que Ele esteja descansando. E se Ele está descansando, descansa também. Porque o Senhor vai fazer uma grande obra, rebalabassura. O Senhor está preparando já algo para tu nessa noite. Deixa eu dizer para você, desenvolva intimidade com Ele. Sabe, porque ele lá em João capítulo 10, versículo 27, ele vem dizendo: as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz, e eu conheço a eles, e eles me seguem. Então, conheça a voz de Deus. Deus está falando com você nessa noite. Confia no Senhor, e quando tu confia nele, você lança fora todo o medo. Você lança fora tudo aquilo que está te angustiando, tudo aquilo que é ansiedade, tudo aquilo que está sendo tempestade na tua vida. Então, quem confia no Senhor, pode vir o que vier, pode vir a tempestade que vier, o inimigo pode até estar te dizendo, olha, não é para ti, não vai acontecer, já acabou, e você está declarando, o Senhor é para mim sim, o Senhor é comigo sim, o Senhor é a minha fortaleza sim, o Senhor é a minha força sim, é em ti que eu confio. Entenda que a gente tem que colocar a nossa fé em Cristo, descansar nele, descansar nessa tempestade, nesse vento. Não coloque a sua fé em mentiras. Não coloque a sua fé naquilo que o diabo está te testando. Não coloque a sua fé no vento que Satanás está soprando. Não coloque a sua fé naquilo que não vem de Deus para mim e para a tua vida. Acredite no Senhor. Ele é contigo, Ele está no barco, Ele está no meu barco. Declara, Jesus está no barco. Jesus está onde? No barco. E eu quero te dizer nessa noite, eu quero te ensinar uma verdade que é importante para mim e para você. Sabe qual é? Acalma o teu coração. Porque Jesus, ele acalma a tempestade da tua vida. Jesus acalma a tempestade da tua vida. E você está preparada? Você está preparado para viver a bonança de Deus sobre a tua vida? Você está preparado para viver aquilo que Deus preparou depois da tempestade? Pois é, porque depois da tempestade, quando o vento passa, quando o vendaval passa, quando o mar fica calmo, o que vem para mim e para você? A grande bonança. Então essa tempestade é você sendo aprovado. Esse momento pelo qual você está passando, Deus está te dizendo, acalma teu coração, acalma, eu estou no barco, eu estou no controle, eu estou na direção da tua vida. Então descansa no Senhor e Ele vai acalmar o vento, a tempestade, o mar, e Ele vai te entregar a vitória. Tu crê nisso? Então, amados, creia, somente creia. Sabe, esse marido que talvez está saindo de casa, declara sobre a vida dele, que é uma só carne, que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, o diabo não pode levar e nem roubar. Se você está com um filho que está usuário de droga, repreenda esse espírito de Zé Pilinta, é preto velho da vida dele. Esse demônio não pode ter autonomia sobre a tua casa, sobre a tua família. Esse espírito de miséria, Jesus já levou sobre ele toda a miséria. Então declara que a tua casa vai ter bênção, que a tua casa vai ter provisão, que você vai ter bênção sobre a tua vida, você vai ter provisão divina sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre aquilo que Deus tem para você. Sabe? Quando a tempestade está forte, quando o vendaval está forte, é porque Deus já preparou algo muito melhor para a minha vida e para a tua vida. A gente só tem que declarar que Jesus está no barco e que Ele é fiel. O vento balançou. Tem um louvor que diz assim, o vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou. Não é? Mas Jesus, Ele está onde? Dentro do teu barco. Não deixa o diabo te enganar com as mentiras, não. Não deixa.
porque a tua casa é para ser abençoada por Deus. Ainda que esteja fora o vendaval, ainda que esteja fora o vento forte, declara que a tua casa é do Senhor, que o vento está lá fora, mas não vai entrar. A tempestade está lá fora, mas não vai atingir a tua casa. Vamos confiar no que está escrito no Salmo 91, que cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas eu e a minha casa, a tua casa, nós não vamos ser atingidos, não vamos, sabe por quê? Porque o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. Ele dá ordem aos anjos para nos guardar, para nos proteger. Ele dá ordem aos anjos para estar conosco, para guardar a tua casa e a tua família. Então creia no Senhor Jesus, profetiza isso para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, e que Deus possa nos abençoar grandemente, poderosamente, que as bênçãos de Deus estejam sobre nós, para que nós possamos verdadeiramente desfrutar daquilo que Deus já preparou para mim e para você. Eu não sei qual é o vento, a tempestade que você está enfrentando, mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus está no teu barco. Jesus está no teu barco. E se Jesus está no teu barco, diga assim: a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Quantos tomam posse dessa palavra? Que Jesus está no teu barco e que nada vai afetar. Amém? Você crê? Então tome posse da palavra de Deus. Que essa palavra fique no meu coração, no teu coração, e que a graça de Deus esteja sobre nós, para nos abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos adorar a Deus? Vamos orar? Hoje nós vamos consagrar o copo com água. Amanhã nós vamos consagrar o óleo ungido. Então já prepara. Suzane, o teu óleo estava lá na igreja. Esqueci de te entregar. Amém? O teu e da Ellen. Mas está lá na igreja quando... Quinta-feira me lembra que eu já te entrego, tá bom? Amém? Vamos orar? E aí amanhã a gente vai estar consagrando o óleo ungido. Prepare uma porção de óleo amanhã para você ungir a sua casa, para você ungir a sua família, os seus filhos, os seus bens. É importante a gente ungir o óleo toda semana. A gente tem muito testemunho, sabe, desse óleo, desse sal. A dona Maria Felemina, uma vez, teve alguém, ela me contou um testemunho que ela sempre consagra o sal, ela está até aqui com a gente, que ela sempre consagra o sal, o suco de uva, e aí um dia alguém estava demoninhado lá na vila que ela mora, e aí já chamaram e foram lá e ninguém conseguia, e ela, foi outras pessoas, e aí chamaram ela lembrou que ela tinha o sal ungido, e ela levou o sal ungido e orou, né, e colocou na pessoa, não sei se foi bem assim, eu não lembro, e ele foi liberto. Então, às vezes a gente não quer preparar o óleo, o sal, mas é importante você consagrar. Às vezes a gente precisa e é necessário a gente ter em casa para a gente consagrar e ungir tudo aquilo que é nosso, amém? Olha, Rafaela Oliveira, que saudade. Que Deus te abençoe, Rafaela era tão presente, agora está aqui de volta, né, Rafinha? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, seu lar, sua família, a sua mãe, amém? Glória a Deus, a Karine Leitão lá em Fortaleza, a Catiúcia, amém? É a Sandra... Deixa eu ver quem está aqui conosco, a Carla Pires, a Suzane, a Dona Maria Felenina, a Ellen Carvalho, a Nara, minha irmã em Bragança, a Jaqueline Nayara lá em Santa Catarina, minha sobrinha, quem mais? O Salomão, quem mais está conosco aqui? Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe, que a graça de Deus seja sobre a nossa vida, que Deus abençoe a tua casa, Sandra, que Deus hoje entre com provisão no teu lar, tá? O Senhor está dizendo que hoje Ele entra com provisão na tua casa. Recebe e toma posse. Recebe e toma posse, Selma, também. Deus está entrando com provisão na tua casa também, para a glória de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu vejo Deus entrando também na tua casa, viu, Gisele? E dando um grande livramento. E o livramento que Ele está dando é para o teu esposo. É numa viagem, Ele está dando um livramento para ele. Eu vejo Deus protegendo, eu vejo Deus guardando ele dentro do carro. Não sei se é uma viagem, mas eu só sei que eu vejo uma estrada. E Ele está dando livramento para ele nessa pista, nessa estrada. E o Senhor guarda. Ele vai guardar, porque Deus ouve as tuas orações. E a oração do justo, ela tem os seus efeitos. E eu vejo Deus guardando e blindando. Blindando esse momento, dando livramento para ele. Amém? Dando livramento para ele. Toma posse e recebe em nome de Jesus. Suzane, Deus hoje entra com cura na tua vida. Coloca a mão sobre a altura dessa enfermidade, bem no local que você sabe onde é, e declara
que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades e que pelas pisaduras deles nós já fomos sarados. O Senhor te toca com cura nesta noite. Entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, nos teus órgãos, nas tuas células, Deus entra com cura hoje sobre a tua vida. Toma posse e recebe em nome de Jesus. Vai dando glória. Eu vejo Deus também, Ellen, guardando o teu filho. Eu vejo Deus dizendo assim, diz para ela que eu que protejo, tá? É Ele que está guardando, só é para te confiar. Tu pode até estar vendo o vento e a tempestade, mas Ele manda te dizer que Ele está nesse barco. Que Ele está nesse barco e que Ele não está dormindo e que os olhos dele estão atentos com tudo que acontece dentro da tua casa. Recebe essa palavra porque Deus está te dando também a bênção sobre a vida deste jovem. Deus está dizendo que Ele é o Deus que quebra o arco, despedaça a lança. O inimigo tenta, mas ele tenta para cair. Ele pode até tentar envergonhar o servo de Deus, mas o Senhor dá a vitória. Toma posse e recebe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Amém? Vamos orar. Vamos entregar esse momento, essa primeira noite, esse primeiro elo a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos orar para que Deus venha acalmar o vento, para que Deus venha acalmar a tempestade, para que o Senhor venha com resposta nessa noite para mim, para você. Amém? Prepara a tua água, nós vamos estar consagrando, ungindo esse copo com água para você tomar. E essa água vai ser cura, essa água vai ser para cura. Amém? Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder e glória. Nesse momento, Pai, nós te agradecemos pela primeira noite, primeiro elo dessa semana de oração. Que o Senhor venha guardar cada lar, cada casa, cada família, cada pessoa aqui representada, Senhor, nesta semana de oração. Repreende, Senhor, o espírito cortador, migrador, devorador, destruidor das finanças dos teus filhos. Traz, Senhor, uma bênção de provisão financeira para eles nessa noite. Aquilo que o diabo roubou, usurpou financeiramente na vida da Selma, na vida da Catiúça, na vida da Ellen Carvalho, na vida da Suzane, da Érica, da Jaqueline, na vida financeira, diz o Senhor que Ele toca hoje na vida de vocês, quebrando algemas e rebentando com muralhas de impedimento na vida financeira de vocês. Vai tomando posse, porque Jesus hoje, Ele está aqui para nos entregar a vitória. Então, o Senhor de poder e de glória, acalma o vento, acalma a tempestade, cura o que está enfermo, Pai, toda doença caia por terra, todo espírito de enfermidade caia por terra, aonde vier um doente, nessa família, Senhor, venha curar nesta noite. Dá a cura divina, Senhor. E toda doença, todo mal vai batendo em retirada agora. Pai, eu também oro agora para que tu venha repreender todo mal, todo espírito contrário, todo espírito de divisão, separação, confusão, contenda, briga, miséria. Em nome de Jesus, vai caindo por terra. Vai saindo desta casa o espírito da separação, o espírito da miséria, o espírito da confusão, da fofoca. Vai repreendendo, Senhor, toda a horta das trevas, todo demônio grande, pequeno, invisível. Na casa da Carla Pires também vai batendo em retirada. O espírito da inveja vai quebrando agora arco, despedaçando lança, queimando carro de fogo, meu Pai, destronando todo o reino de Satanás, todo o principado de Satanás dentro dessas casas. Em nome de Jesus, vai saindo agora, no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Vai desfazendo também, Senhor, toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra, paga, guias, orixás, mata-virgem, encruzilhada, cemitérios. Vai repreendendo agora, Senhor, em nome de Jesus, vai tirando agora, em nome de Jesus, Pai, todo mal vai saindo de dentro desta casa, mas vem trazendo a provisão, a bênção de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus sobre cada lar, cada casa, cada família, seja abençoada para a glória do teu nome. Pois assim, Pai, nós oramos porque cremos, oramos porque tomamos posse da vitória, já no milagre, na resposta de Deus sobre a nossa vida. E declara comigo que todo mal saia. Declara comigo que todo mal sai. Todo mal sai da minha casa, da minha família, das minhas finanças, da tua vida emocional, da tua vida sentimental, da tua vida espiritual, e que todo demônio enviado, pago, lançado, proferido, herdado sobre a tua família caia por terra, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga: eu creio, eu tomo posse, eu recebo em nome do Senhor Jesus.
Jesus, amém? Vamos finalizar esse primeiro elo de campanha de oração. Amanhã tem o segundo elo, não perca, fique aliançado, não saia, faça o seu propósito. É um ano de propósito, eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes a gente dorme, eu não, porque eu tenho que fazer, né? Mas não desista do teu sonho, não desista do teu projeto. Permaneça conosco até sexta-feira tomando posse do milagre. Amanhã nós vamos consagrar óleo ungido, tá? E nós vamos estar aqui consagrando óleo para ungir a tua casa, a tua família. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma paz, uma noite abençoada. Mas vamos orar, consagrar água. Pegue seu copo com água. Nós vamos pedir para que o Senhor unja essa água como um remédio. Que ela venha nos curar, nos sarar de todo mal, de toda doença. E que o Senhor, nesta noite, possa derramar do seu sangue dentro dessa água e que essa água venha nos curar e nos sarar em todas as áreas da nossa vida. Pai, nós consagramos e ungimos cada molécula dessa água no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, e quem beber dessa água, Pai, em nome de Jesus, nós possamos, Pai, ser curado, sarado, para a glória do teu nome. E em nome de Jesus nós repreendemos todo o mal, todo espírito maligno, tudo aquilo que veio para destruir, tudo aquilo que veio como seta. Que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor venha entrar com a tua bênção, que o Senhor venha entrar com a tua graça e com a tua unção sobre essas casas, sobre esses lares, sobre essas famílias. Lava, Senhor, lava essa casa, limpa e purifica para a glória do teu nome. Beba da sua água. Glória a Deus. Amém? Olha. Lindo, né? Deixa aqui. É de verdade. Lindo, né, o girassol? Tá aqui. Aí. Amém? Glória a Deus. Vamos para casa? Ou vamos a... Ai, glória a Deus, vamos para casa, é boa. Mas que bom ter você aqui, que Deus nos abençoe, nos dê uma noite em paz, um reparador, o sono do justo, o amanhecer do novo dia com novidade de vida, e amanhã tem mais. E aí, convide alguém, chame alguém para estar conosco, amém? Olha que fofinho, né? Meu filho que me deu, amém? Então, que amanhã nós possamos estar num número expressivo de pessoas e prepara o teu óleo, tá bom? Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja reinando sobre os nossos corações. Boa noite, Selma, que Deus abençoe, que saudade do povo de Rondon, a Eliene que está aqui conosco, a Estúdio Mega Ré também que está conosco. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos consagre uma noite em paz e que Deus te abençoe também, Ellen, senti tua falta hoje no culto, mas que Deus nos abençoe. Você deve ter tido os seus motivos, amém? Deus abençoe.